Quando um jovem busca ser um líder, ele pode ser um agente de mudança, inspirando e impulsionando o futuro com inovação e determinação de uma sociedade, do meio que vive e até mesmo de um país. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui uma jovem que vai falar sobre inovação, sobre política e tudo mais. Mas antes de apresentar essa jovem ilustre que está aqui no Compartilha Cast conosco, que nos deu a honra de participar conosco desse episódio, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo para que nós possamos alcançar mais pessoas aqui com o nosso trabalho. Bom, Vi, qual que é o tema de hoje? Revolucionando o futuro, jovens líderes moldando o mundo com inovação e determinação. Nossa convidada de hoje é diretora de eventos no IFL Jovem SP. Trabalha na Invite e no ensino médio teve a oportunidade de criar um projeto social chamado Melhor de Mim, que somou na vida de mais de 300 pessoas. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Lígia Souza. Muito obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Lígia. Bem-vinda. Bom, Lígia, antes da gente, então, iniciar aqui aprofundar no tema, eu quero saber como que você ingressou, né? E o que é o IFL Jovem SP. Claro. Bom, eu entrei no Instituto, eu conheci ele através das redes sociais, apareceu no meu Explorar, e eu entrei e falei, caramba, que legal isso daqui, né? E eu vi que tinha um amigo da minha irmã que seguia a conta, eu mandei mensagem, eu falei, e aí, o que é isso? Ele falou, é o Instituto de Formação de Líderes Jovens, eu faço parte, mas estou saindo aqui, é muito legal, se você quiser conhecer. Aí prestei o processo seletivo, cá estou eu aqui. Que legal. Falando um pouquinho do Instituto, o IFL é um instituto sem fins lucrativos, apartidário, que tem como missão formar líderes de excelência com apreço inegociável pela liberdade. Nós temos bastante respeito pelo livre mercado, iniciativa privada e a partir disso, né, como que a gente faz tudo isso acontecer? Nós temos eventos semanais, todas as terças-feiras, com grandes referências do mercado. Então, Gustavo Cerbasi, Diego Barreto, que é o vice-presidente do iFood, Bruno Musa, que é sócio da Coavero, sempre para conversar e nós crescermos com as experiências desses desses eles empreendedores. Também são jovens empreendedores aí. Com certeza, né, jovens de empreendedores. negócios, sim. E aprender com as experiências dessas pessoas, os insights, o que elas erraram, o que elas conseguiram realizar, que é sempre muito bom para nós. Também temos eventos de formação, que tem com o intuito de melhorar a nossa oratória, técnica de vendas e as soft skills, people skills, que a gente já conhece bastante, são as habilidades socioemocionais. Então, a gente tem júri simulado, são debates, e FL Talks, que pega nessa pegada de TED Talks, mas a gente coloca o associado para escolher um tema e debater sobre ele por 10 minutos. Então, é muito rico, a gente costuma trazer alguém para avaliar tudo isso. Então, acaba sendo muito rico para o associado. E, além disso, a gente também busca muito trazer uma capacitação intelectual do jovem. Então, a gente tem um ciclo de formação, que é a leitura de alguns artigos, de alguns livros liberais, que a gente é um instituto liberal, para que, além de desenvolver um lado liberal, esse jovem ser associado, ele consiga olhar para o mundo, mas com um olhar não crítico, com um olhar crítico e também curioso para as coisas, de não só concordar com aquilo, mas também saber debater e discordar das coisas. Então, o Instituto, ele olha para o associado e procura trazer uma versão 360 de uma liderança, tanto intelectual quanto profissional, de um cara que vai, que faz acontecer, que é empreendedor. Então, a gente procura trazer todos esses lados de liderança para o associado. Sensacional isso, Lígia. Eu não conhecia o Instituto, mas já virei fã. Sim. E pesquisando, porque quando eu monto o roteiro, eu sempre pesquiso quem é o nosso convidado, do que ele fala, né? De onde ele vem. E uma das falas que eu vi lá no site, você é colocado, né, no IFL, que acreditamos que para ter uma boa formação é necessário ir além da superfície e estudar temas com profundidade técnica. Eu achei isso sensacional. Eu e a Pri também acreditamos nisso e trazemos muitos assuntos aqui no Compartilha Cast para poder ajudar nossa audiência, para ajudar muito dos jovens a ser
o protagonista da sua vida, da sua carreira, mas nós sabemos que, infelizmente, até me arrepia isso, nem todo mundo tem a possibilidade que muitos de vocês que hoje estão lá no IFL têm. Então, como que a gente consegue, como seres humanos, e como que a IFL consegue ajudar mais esses jovens que não conseguem ter essa possibilidade? Se existe alguma possibilidade, se existe bolsas para esses jovens? Porque a gente sabe que, nesse momento, a geração nem estuda e nem trabalha. E provavelmente muitos desses vêm, né, por uma grande questão de educação aí, né, que a gente sabe que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Então, como que o Instituto consegue ajudar esses jovens que não têm essa possibilidade, que eu vou dizer que somos aqui 3 pessoas privilegiadas na bancada aqui, né? Lógico, eu tenho certeza que tanto eu não te conheço, Lígia, ainda direito, mas eu e a Pri, nós tivemos quando mais novas, muitos desafios, e a gente precisou correr muito atrás para a gente chegar hoje onde a gente está. E isso vem muito da nossa personalidade. Nós buscamos isso mesmo com todos os nossos desafios, mas tem muitos jovens que não conseguem nem ter por conta da sua educação. Então, o que a IFL pode fazer por esses jovens? O Instituto, assim, ele mudou a minha vida. Eu entrei com uma perspectiva, eu já tinha essa vontade genuína de querer fazer acontecer, de querer liderar, tanto por esse projeto que eu tinha criado no meu colégio, que é o Melhor de Mim, mas eu tive a plena convicção do porquê que eu estava no IFL numa palestra que veio o João Henrique da Fonseca, que ele é fundador da Azul Wealth Management, se eu não me engano, e ele falou muito sobre sacrifícios que a gente tem que fazer ao longo da vida. E aí tinha uma foto bem bonita, assim, de uma montanha, e o topo da montanha e um caminho a percorrer para chegar lá. E o topo da montanha, ele representava muitos nossos sonhos. A gente tem muitos sonhos, principalmente quando a gente é jovem, né? Vocês imaginam, devem ser cheias de sonhos. E muitas das vezes a gente acredita que o sonho que a gente tem, que aquele objetivo, aquela meta final é a nossa decisão. E muitas vezes não é. A decisão, ela está em todo o percurso, em todo o caminho que você tem que percorrer até chegar lá. Dos sacrifícios que a gente tem que fazer, dos dias que a gente tem que ficar trabalhando para fazer acontecer. E muitas das vezes, quando a gente tem todos os nossos sonhos, e principalmente quando a gente é jovem, né? A gente tem tantos sonhos que muitas vezes a gente não é tão acreditado assim pelas pessoas. Então, toda essa decisão vem dessa jornada. E eu entendi que o IFL, ele não é o topo da minha montanha. O IFL não vai ser seu sonho, não vai ser a sua meta pessoal de vida, não é isso. Então, se você tem a meta, por exemplo, de virar Forbes Under 30, o que você tem que fazer para chegar lá? E eu vejo o IFL muito nisso, como uma ponte, como um caminho, uma instrução necessária para você chegar até o topo da sua montanha e alcançar todos os seus sonhos. Então, através de insights que vêm as pessoas, referências do mercado, você aprende com erros dessas pessoas, você aprende o que você tem que fazer, o quanto você tem que se dedicar para chegar lá. Através do ciclo de formação do Instituto, você aprende a pensar, você aprende a duvidar, você aprende a questionar. Isso já te leva tanto para um patamar intelectual, quanto também para um patamar profissional muito mais acima das pessoas, porque você saber chegar numa mesa e saber debater, conversar, sem saber agredir ninguém, hoje em dia isso tá muito complicado, né? E o Instituto, ele proporciona tudo isso para os associados. Então, hoje em dia, a gente tem uma mensalidade, né? E ela vai diminuindo ao longo do ciclo de formação. Então, você entra como Qualify, e quanto mais você vai avançando academicamente dentro do Instituto, mais você vai pagando menos. Mas hoje a gente também tem bolsas de estudos para os associados, e ela é dada muito pela renda e também pela dedicação que você tem ao longo do Instituto. Então, ser uma pessoa dedicada, para nós, vale muita coisa. Ser um jovem com vontade de fazer acontecer, que quer, que tem sonhos, que vai, que ajuda, porque o Instituto, ele é feito por jovens. Então, eu entrei como diretora de eventos, mas porque antes eu entrei como associada. Então, é um percurso natural do Instituto. E você mostrar toda essa dedicação, essa vontade de fazer acontecer, você consegue ter bolsa de estudo se você tiver realmente necessidade. E aí você consegue realmente estar lá e contribuir com a gente, crescer com todo mundo e chegar lá no topo da sua montanha e alcançar seus sonhos. Sensacional. Adorei, assim, conhecer mais o projeto e entender que é meritocrático, né? Que o jovem, ele entra com
essa ideia de colaborar também, né? Então, quanto mais ele colabora, mais ele ativa, mais ele apoia os seus colegas, ele consegue ir vencendo essas barreiras também, inclusive do pagamento, como Com você certeza. falou, que pode ser uma barreira de entrada, né? Sim, a gente tem um processo seletivo no Instituto, sempre para filtrar pessoas que têm valores parecidos com os nossos, porque, querendo ou não, é um ponto que a gente considera bastante. Cultural, para né? não entrar também uma pessoa que não tem vontade, não quer contribuir muito com o Instituto, Sim. mas isso sempre acaba aproximando muito mais as pessoas que estão lá dentro e a gente cresce infinitamente. E uma dúvida, você já respondeu a pergunta que eu faria, que é sobre se precisa pagar para ingressar, etc. Então, eu vou trazer uma dúvida que não estava no roteiro, Claro. né? Mas é sobre, por exemplo, mentores, palestrantes, como eu, Vivian, né? Se a gente, por exemplo, quer apoiar um projeto como esse, quer fazer algo, né? Alguma ação em conjunto, vocês falou que vocês convidam pessoas expertas do mercado, etc. Existe esse espaço? Como funciona isso? Como que a gente pode ajudar vocês também? Esse espaço é totalmente aberto, inclusive vocês estão convidadíssimas, tanto para conhecer o Instituto, conhecer, tomar o nosso coffee break, a gente tem parceria com uma padaria, então isso vem... Opa! Que legal! Não, lá é um pão de queijo com requeijão, o melhor pão de queijo com requeijão que vocês vão experimentar. Tem que perguntar se a minha nutricionista que tá aqui nos bastidores vai aprovar. A Nutri tá convidada também para provar o pão de queijo da padaria Viana. A parceria, ela vem de muitas formas também. Hoje em dia, a gente se banca pelas mensalidades, mas a gente tem alguns parceiros, tanto de alimentos, que é a padaria Viana, mas a gente também tem outros parceiros que nos ajudam de outras formas também. Tanto de palestrantes para irem lá, quanto de outras parcerias. Os associados, por exemplo, tiveram a oportunidade ano passado de ir para os Estados Unidos, para Arizona, se eu não me engano, e receberam uma bolsa para isso. Então, não pagaram para ir, não pagaram hospedagem, nada. Tiveram um auxílio muito grande. Então, a gente tem algumas parcerias, fechamos parceria com a BP, que trouxe um curso enorme para a gente ter acesso a toda a plataforma. Então, essa parceria pode vir de ambos os lados, tanto de palestrante, tanto de serviços, né? O apoio é amplo, assim, sabe? Se a gente coopera um com o outro, tanto nós crescemos enquanto jovens, as pessoas estão contribuindo também. Sensacional saber, né, Pri? Porque eu e a Pri, nós... além do podcast, que a gente faz com muito amor, que é a extensão do nosso trabalho, um dos trabalhos que a gente desenvolve é com o jovem. A Pri fala de finanças e eu falo de carreira. Então, eu tenho um projeto social que se chama Abrindo Portas, que fala sobre carreira, sobre transição de carreira, não para o jovem exatamente, mas para que o jovem possa encontrar o seu propósito de vida, como que ele se porta numa entrevista, como ele monta um currículo, como ele decide qual caminho ele vai seguir e por aí vai, né? Então, a gente já está lá, né, Pri? Vamos conhecer o Instituto e vamos ver como a gente consegue colaborar com vocês. E eu gostaria de saber, né, como que o programa IFL acontece, qual é a duração do programa, né? Porque você disse que tem aí todas as etapas. Conta pra gente um pouquinho mais, que eu tenho certeza que o jovem está assistindo, está super interessado nisso. Com certeza. O associado, ele entra como Qualify e esse ciclo do associado, ele vai muito do ciclo de formação dele. Então, às vezes, quanto mais rápido ele conclui, ele já vira um associado sênior e já está com a mensalidade bem mais baixa do que o começo. E começa com a leitura dos ciclos, mas a gente tem os eventos que acontecem todas as terças-feiras e aí você pode ser associado 1, Qualify, associado sênior, você sempre vai poder comparecer aos eventos de terças-feiras, que acontecem às 7 horas e vão até 9h30. Tudo depende do palestrante. Se o palestrante gostar muito da gente, ele fica lá até 10 horas conversando com todo mundo. Então, isso é sempre muito legal. Mas é um ciclo muito natural você entrar no Instituto, você entra em alguma diretoria, a gente tem, se eu não me engano, 5 diretorias, que é de formação, comunicação, eventos, institucional e financeiro e fórum, que é uma diretoria, porque a gente tem um fórum todos os anos para falar sobre pautas de jovens, tecnologia, empreendedorismo. Então, é sempre... muito incentivado, desde o começo que a pessoa entra no Instituto, você fazer parte de uma diretoria. Porque o Instituto é isso. Você paga para você fazer os eventos, mas você também está lá contribuindo e ajudando e fazendo tudo crescer. Isso soma muito para o seu currículo, mas também você está agregando naquele lugar que você está. Então, a partir disso, o ciclo natural é você entrar numa diretoria, você passa um ano na diretoria e você se torna um diretor. Depois, no final, eventualmente, quem tiver interesse, ir para a presidência do Instituto, que é um lugar muito mais estratégico, né, para você olhar
para o instituto muito maior, não só para o operacional, assim, que às vezes os diretores focam muito mais nisso, mas olhar para um crescimento. E, eventualmente, você entra para o conselho do instituto e consegue olhar estrategicamente ao longo prazo, né? Que o presidente, muitas vezes, ele olha para o estratégico, mas para o curto prazo. O conselho, ele olha muito para o longo prazo do instituto. E esse é o ciclo muito natural que acaba acontecendo dentro do instituto. Mas tem pessoas que acabam saindo ao longo do caminho e tudo acontece assim. Mas a partir disso é mais ou menos o ciclo que o associado tem dentro do instituto. E isso dura quanto tempo, mais ou menos? 1 ano, 6 meses? Depende da frequência que o associado quer se dedicar ao instituto e depende muito do ciclo em si. Tem pessoas que entram no instituto, eu, por exemplo, eu entrei, aí eu fiz um semestre, eu não quis entrar em diretoria nenhuma, e aí eu entrei no começo do ano passado na diretoria de eventos, comunicação e informação um pouquinho, que era um pouco faz tudo de lá. E aí eu falei, quero ser diretor no final do ano. Dedicação, 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 e no final do ano deu tudo certo. Mas tem pessoas que entram e às vezes passam 2 anos e não se tornam diretores e acabam pegando para diretoria no final do 2º ano, por exemplo, varia muito, muito. Mas a gente tenta pegar diretores que já estejam há mais de um semestre no instituto, porque você precisa ter um pouco de arcabouço para saber liderar os outros também. Né? Legal. E qual que é a idade que o jovem pode se inscrever? Ele tem uma data, uma idade mínima, né? Uma idade máxima? Temos. Atualmente, são jovens de 16 a 24 anos. Então, a gente fala que é jovem, mas é jovem adulto, né? Então, a maioria dos nossos associados estão nas universidades. Nas principais universidades são Link, INSPER, FGV, USP tem bastante, da Poli, FEA. E Mackenzie também tem bastante mackenzista lá. Mas a maioria é tudo universitário. Tem pouco jovem mesmo, de ensino médio. Legal. E depois, se você tiver alguma pergunta que vem na minha cabeça, eu quero só complementar. Claro. O Instituto acontece só em São Paulo ou existe em outros lugares? Não. A gente é uma rede. E a gente é a rede jovem. Posso explicar um pouquinho do nascimento Claro, do IFL? claro. Que essa história é muito engraçada. Eu sempre gosto bastante. O IFL é uma rede. E o IFL começou com pessoas mais velhas. Então, a gente tem o IFL São Paulo, IFL BH, IFL Rio, Goiânia. Tem bastante espalhados pelo Brasil inteiro. E essas pessoas são pessoas mais velhas, que já têm uma experiência de mercado legal. E o modelo de acontecimento é muito diferente. Então, as pessoas vão para um jantar, eles chamam um convidado, não pode ter gravação. No IFL Jovem, muda. Aí, o que acontece? Tinha um associado, né? Que ele era filho de um membro do instituto. E ele achava muito chato os eventos. Ele falou, eu vou criar o meu. Isso foi lá em BH. Aí, ele criou o IFL Jovem BH. Então, nasceu em BH o IFL Jovem, a marca Jovem. E aí, um associado do IFL Jovem BH veio para São Paulo e falou, preciso fazer amigos que tenham objetivos parecidos, valores parecidos, então o que eu posso fazer? Vou criar o meu jovem aqui em São Paulo. Então, nasceu na pandemia o IFL Jovem e a gente foi crescendo, e agora a gente tem uns 60 associados ativos que vão praticamente em todos os eventos. Que legal. Que bacana. Legal. Então, tem em BH, São Paulo e mais algum lugar? Jovem em BH e São Paulo, mas IFL, rede IFL tem espalhada por todo o Brasil. Que legal. E aí você comentou que hoje o projeto ele é mantido pela associação, né, por todos que são associados, né? E também por patrocinadores, empresas, parceiros, como que funciona? A gente tem eventuais patrocinadores, assim, a gente é muito aberto para parcerias, né? Para pessoas que querem contribuir, porque tudo hoje em dia tem custos, né? E essa é a vida. Mas atualmente é a gente que se gere e a gente tem um apoio também do IFL Brasil, que é quem cuida de todos os IFLs e ajudam muito com essa questão de mentoria, de ajuda, conselhos e tudo mais para fazer o Instituto crescer. Por exemplo, essas parcerias, né? Eu e a Vivian, por exemplo, nós temos uma conexão muito legal com a ETEC. Você falou dos jovens nessa faixa etária, né? De 16 a 24 anos, né? E são jovens que estão sendo formados para o mercado de trabalho, né? Saindo ali com uma formação técnica inicial para ir depois para a universidade, etc. Com uma preparação. E esse tipo de trabalho vocês fazem também? Vocês avançam, fazem parceria com escolas ou com instituições? Trabalho social, você diz em si. De captar mesmo o interesse desse jovem, buscar mais associados. Mais associados. A nossa busca vai muito por indicação dos próprios associados, tanto que a gente tem até um ranking para cuidar disso, né? Tá. Então, a maioria eu que sou aqui, é muito legal, gosto de participar, então convido meu amigo e a partir disso vai crescendo. Então, a gente faz muita parceria com ligas de outras faculdades, então INSPER Liber, Liga de Empreendedores,
empreendedorismo, IB Finance. Então, a partir disso, a gente vai captando bastante gente interessada. Mas a gente está para esse ano, para expandir, trazer um projeto social, porque a gente já fez projetos sociais, mas eram muitos relacionados a serviço, do tipo, a gente arrecadava caixas de bombom para levar para crianças em situação de vulnerabilidade, mas agora a gente quis realmente trazer algo que agregue não momentaneamente, mas em algo que tenha um longo prazo de duração, tanto intelectual quanto de crescimento para o jovem. Então, a gente está criando um projeto social de workshops de empreendedorismo, liderança, para trazer para jovens de escola pública e também de particular, mas essa é a nossa principal forma de contribuir e de captar os jovens para fazer parte do Instituto. E o pessoal tem acesso a vocês através do Instagram, site? Sim, a gente é muito ativo no Instagram, é só mandar um DM a qualquer momento, você vai ver algum dos diretores respondendo, falando, vem conhecer. Então, é sempre muito aberto para as pessoas conhecerem o Instituto. Que legal. E o Instituto aqui em São Paulo fica localizado aonde? No Itaim Bibi. Itaim Bibi. Perfeito, é fácil acesso, só agendar, qualquer pessoa pode ir lá tomar um café? Tem que enviar mensagem, né? Mas falando Sim. Porque é muito filtrado para os associados, né? Porque senão a gente tem uma capacidade máxima lá no lugar que a gente aluga. Então, precisa realmente estar muito bem organizado tudo isso. Mas qualquer pessoa que tiver interesse de conhecer o Instituto, participar assiduidamente não dá, porque você tem que ter entre 16 a 24 anos, mas conhecer e ir algumas vezes para ver se realmente faz sentido para você estar com a gente, com certeza, portas abertas. Maravilhoso. E antes da gente já ir pro final, porque olha lá, o pessoal fica assim... já vai acabar. Já, quero saber. Não, continue que o bate-papo tá uma delícia. Eu quero muito agradecer você, Letícia Perfeito, que pra mim eu já sou sua fã, né? E sempre me socorre nos momentos mais desesperadores. Muito obrigada por essa conexão, né? Por ter apresentado a Lígia. Você é mesmo uma queridíssima. Obrigado, Lê. Muito obrigada. Então, para a gente ir para o final, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer aí uma mensagem, compartilhar algo que você acredite que vai fazer uma diferença para esse jovem, até talvez convidando para se associar para o IFL, né? Porque eu acredito que essa grande transformação do jovem entender, saber liderar, pode fazer uma grande transformação não só na vida dele, como no mundo todo. Então, a palavra é sua, Lígia. Acredito que o convite para vocês fazerem parte do Instituto está feito, tanto vocês para irem conhecer, tomar um café com a gente, tá feito, que nós somos muito marqueteiros. Qualquer pessoa do IFL que vocês conversarem vai vender o Instituto assim, de pé a rabo. Mas uma das coisas que eu percebi ao longo da minha trajetória, vasta trajetória enorme, de 17 anos de idade, foi que tem uma frase de um filósofo que eu gosto bastante, que é o Sócrates, que ele fala que a verdade, ela não é propriedade de nenhum dos homens, mas que a gente deve buscar incessantemente por ela. Eu acho que no momento que a gente toma isso como, não como verdade, mas como a gente toma isso como algo a se pensar, a gente se torna líderes melhores, de saber ouvir genuinamente o outro e saber entender outras opiniões e ver que aquilo não é necessariamente pessoal, que às vezes a gente não precisa deixar de se relacionar com uma pessoa porque ela tem um aspecto político diferente do nosso. Então, se a gente entender que para ser um bom líder, realmente a gente precisa servir o outro, escutar o outro, entender a realidade do outro, isso faz nós crescermos enquanto pessoas, enquanto líderes, e foi uma coisa que eu aprendi muito na minha trajetória, tanto no ensino médio quanto quando eu entrei no Instituto. Então, essa foi uma das minhas principais reflexões. E muito obrigada pelo convite. Espero que tenha agregado tanto quanto agregou para mim. Muito obrigada. Com certeza. Nós que agradecemos muito a sua palavra, que a gente vai deixar aí para você pensar. Tenha uma escutativa, que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida em todos os aspectos, não só políticos, mas também como pessoa. Não é mesmo, Lígia? Com certeza. Então, muito obrigada, obrigada por você estar aqui com a gente. Foi um bate-papo muito gostoso, mesmo que rápido, porque passou voando. Mas eu ficaria horas. Sua energia é muito gostosa, Obrigada. Então tá convidada para mais. E com certeza vou lá visitar o Instituto. Vamos lá tomar o café e comer o pão de queijo com requeijão. Vamos virar fãs da padaria Bianca. Vamos sim. Deixa os seus contatos, os contatos da instituição, não do é? IFL Jovem. IFL, é uma associação, não instituição.
É a associação, Instituto. né? Instituto. Isso, sem fins lucrativos. Do Instituto. Então, por favor, deixe seus contatos. Bom, meu nome é Lígia. Se vocês quiserem me achar no Instagram é Lilice. Estou totalmente aberta para conversar e bater um papo. Mas as redes sociais do Instituto é IFL Jovem SP, que vocês acham, e sejam felizes com isso. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você também que está aqui com a gente, que acompanhou o episódio até o final. Se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, acompanhe nossos canais e compartilhe esse conteúdo. Vamos fazer o IFL Jovem SP chegar em mais gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí.